Muito bom dia, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, e nós estamos aqui adorando o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Tudo que Ele já fez, tem feito e ainda vai fazer. A revelação, texto bíblico para hoje, está no livro de 2 Reis, capítulo 7, tá bom? Não vou ler um versículo só, mas vamos aí conversando, explicando, e eu sei que essa palavra vai ser resposta de Deus para a sua vida. Eliseu prediz a abundância, uma palavra que Eliseu trouxe da parte de Deus, que mudou a história. E quando Deus libera uma palavra na boca de alguém, isso se cumpre, porque Deus ele vela em cumprir a palavra dele. Então o texto diz que disse, o profeta Eliseu, ouve a palavra do Senhor, porque assim o Senhor diz, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Qual que era a situação? Samaria tinha acontecido um cerco em Samaria e ninguém poderia sair da cidade. Porque Ben-Hadad, o rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu, tá bom? Contra Samaria e cercou. Então houve fome em Samaria, porque eles cercaram, não tinha como, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eles estavam vendendo lá uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, tá? E a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. Então o rei já estava assim, desesperado, sobre o que fazer. Já estava assim, pedindo ajuda, porque o negócio estava assim, terrível da fome. E com isso a fome traz aí os seus prejuízos, Até então tem uma história lá, uma história verídica, verdadeira, que 2 mulheres combinaram, de cada dia comer um filho de uma, se alimentar mesmo, canibalismo. E um dia foi devorado o filho de uma mulher e no outro dia essa mulher não quis ceder. E essa mulher chega para o rei e fala, rei, nós combinamos que nós iríamos devorar cada dia o filho de uma, e quando chegou hoje ela não quis ceder o filho dela para que nós venhamos alimentar dele, E sucedeu com essas palavras. O rei ficou desesperado, Ele rasgou suas vestes e ele passando ali, ele não tinha jeito, Não tinha outro recurso para aquele povo lá. O povo estavam cativos a uma situação. Então o rei estava desesperado e ele viu como estava complexo e como o povo estava assim desumano, Infelizmente, a fome, na verdade, a ausência da presença de Deus, ela vai trazer todos os prejuízos possíveis e vai abrir exatamente grandes coisas aí para que venha a entrar situações ainda mais pecaminosas ao ponto de se alimentarem, fazer o canibalismo ali para satisfazer a fome. Então Eliseu, ele lança uma palavra em um cenário de morte, em um cenário de escassez, em um cenário de miséria, em um cenário de guerra, em um cenário que eles estavam dentro da sua cidade, dentro ali da sua nação, mas estavam presos, porque eles não poderiam sair, porque toda aquela nação, da Síria tinha vindo contra eles já tinham cercado tudo ao comando ali do Ben-Hadad. Então não tinha como eles fazer. E é nesse cenário de destruição, é nesse cenário que é um caos total que Eliseu lança uma palavra. E eu gosto disso, Nós queremos viver milagres, Nós queremos e nós acreditamos. Só que o cenário de milagre é um cenário de destruição. Todas as vezes que o Senhor faz um milagre, é porque milagre quer dizer que é só o Senhor que pode fazer. Só o Senhor pode entrar com uma providência, só o Senhor pode trazer essa cura, só o Senhor pode abrir uma porta, só o Senhor pode entrar dentro dessa casa e resolver todos esses conflitos, todas essas situações. Então Eliseu, ele lança uma palavra. Veja bem, para acontecer algo que é determinado por Deus, não precisa que o cenário seja a favor. E, na verdade, milagres,
geralmente, né, vamos dizer, e praticamente todas as vezes, são cenários catastróficos, né? São cenários de pelejas, são cenários de guerra, de destruição. São cenários que a pessoa olha para o Senhor como o único recurso dela, não tem o que fazer. Então Eliseu lança uma palavra. Ele lança uma palavra de prosperidade. Só que, porém, um capitão, tá bom? Cuja mãe do rei encostava, um homem de confiança do rei, respondeu ao homem de Deus. Ele poderia ter ficado calado, né? Se você não crê, fica calado, né? Mas não. A pessoa tem que dar opinião em tudo, né? Ele respondeu ao homem de Deus: eis que ainda que se o Senhor fizesse janelas do céu, poderia fazer isso? Poderia, mesmo se o Senhor abrisse? Olha a incredulidade, né? Ele disse: veja bem, eu tenho uma palavra sobre o que você disse. Eis que verás com os teus olhos, mas você não vai comer. Você vai ver a provisão, você vai ver a bênção, mas você não vai comer porque você não creu. E é interessante porque ali fora da cidade fora da cidade do arraial, haviam ali leprosos que não poderiam entrar na cidade, né? E esses leprosos têm uma ideia. Se a gente ficar aqui, onde nós estamos, nós vamos morrer. Nós não podemos entrar na cidade, porque na cidade existe fome, né? O texto vai falar assim: porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos Círios um ruído. Por quê? Esses leprosos, eles saíram e falaram assim: olha, nós estamos tendo aqui, né, 4 leprosos, tá? Essa é a cena. 4 leprosos tiveram uma ideia. Se eles entrassem na cidade, eles não poderiam por causa da lepra. Então, vamos sair daqui, vamos lá por parte dos Círios, pode ser que nós venhamos encontrar alguma coisa. Só que, veja bem, eles estavam com chinelinhos, eles estavam simples, eles não tinham recurso nenhum recurso. Quando aqueles 4 homens decididos resolvem fazer alguma coisa, é isso que é importante. É no cenário que não tem nada, é aí que nós precisamos fazer. A fé, né, é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? É os fundamentos, é a certeza. E eu também entendo que fé é ação e poder. Você tem que agir para que o Senhor venha operar com poder. O Senhor fez com que eles ouvissem os chinelinhos deles, né, como um ruído de cavalos, de um grande exército. E sabe o que aconteceu? Todos aqueles soldados fugiram. Todos aqueles soldados saíram correndo. Porque os chinelinhos deles, o Senhor fez com que parecesse cavalos e soldados enfrentando, né, ou reagindo contra ali os guerreiros do rei da Síria, né, o Ben-Hadad. E aí eles fugiram. Aqueles 4 leprosos entraram ali no acampamento deles e comeram e se fartaram. E teve um determinado momento, um deles falaram: não fazemos bem. Esse é o dia de boas notícias. Nós precisamos, por mais que a gente não entre na cidade, mas nós precisamos trazer boas notícias. E hoje para nós, as boas notícias é o Evangelho, né? Através do conhecimento da palavra de Deus, nós somos libertos, nós somos sarados, nós somos salvos. Então, boas notícias, e nós precisamos falar, é por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos falar das boas notícias, da salvação, através de um relacionamento com o Senhor. E é interessante que eles entraram, o povo foi abençoado, foi um dia de grande festa. E lembrando, aquele homem, aquele capitão que respondera ao homem de Deus, né, que falou até que o Senhor, mesmo se o Senhor abrisse as janelas dos céus, aquilo ali não poderia acontecer. O texto diz que quando aquele homem estava ali, quando trouxeram, né, essa boa notícia, quando ele abre o portão, né, o texto vai dizer que aquele homem foi atropelado pelas pessoas e aquele homem morreu ali mesmo. Como diz o texto diz que o profeta Eliseu disse para ele: não somente vai acontecer, mas você não vai participar. Você vai ver, aliás, eis que você vai ver com os teus olhos, porém você não vai comer. É isso que eu preciso ensinar para vocês. Quem não crê não participa do milagre.
quem não crê, quem não tem fé, né? Ora, aquele que crê que Deus existe tem que acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos crer. E aquele capitão que respondera ao homem de Deus que diz: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia fazer isso conforme a sua palavra? Aquele homem de Deus dissera: eis que você vai ver com seus olhos, porém não vai comer. E assim sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. E a palavra de Eliseu aconteceu porque foi uma palavra liberada da parte de Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês e até o próximo devocional.